Bem, a partir de agora nós vamos entrar nos princípios históricos de interpretação. O que nós vimos até então? Nós já sabemos que as regras de hermenêutica, na metodologia que eu estou usando, ela foi dividida em 24 regrinhas. E essas 24 regrinhas foram subdivididas em 4 grupos. Nós já vimos o primeiro grupo de estudo. O primeiro grupo que foi dividido era os princípios gerais de interpretação, né? Nós abordamos ali a questão da importância das escrituras, de crer que ela é a palavra de Deus. Nós vimos a importância do Espírito Santo nos auxiliando na interpretação correta do texto bíblico. Nós vimos como tratar com experiências pessoais, como tratar com textos a qual Jesus aparece fazendo coisas, e será que nós devemos seguir esses exemplos? Será que nós devemos seguir todos os exemplos? Nós aprendemos a tratar profecias, a promessas, nós aprendemos algumas coisas, alguns princípios gerais, a história da igreja, a sua importância. Mas a partir da regra número 10, nós começamos a abordar os princípios gramaticais de interpretação. Ou seja, nós aprendemos a tratar a gramática do texto, e que é as regras que nos ajudam mais a entender o texto bíblico. E a partir de agora, nós vamos aprender, a partir da regra 18, nós vamos aprender os princípios históricos de interpretação. O que isso significa? Significa que todo o texto bíblico, todo o escrito bíblico, ele foi escrito tendo por trás um pano de fundo, um pano histórico, um fundo histórico. Se você não entender esse fundo histórico, certamente você não vai compreender o texto bíblico. Esse fundo histórico nos ajudará a ter uma compreensão mais apurada do texto. Do contrário, o que nós teremos com relação aos textos bíblicos serão meras deduções. As Escrituras é um livro muito antigo e, portanto, foi escrito num contexto muito diferente do nosso. É importante nós entendermos o contexto histórico para podermos compreender melhor o texto bíblico. Então, a primeira regrinha que nós vamos ver dentro desse princípio, que seria, no caso, a regra 18, essa regra nos diz o seguinte: desde que a escritura originou-se no contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Então, desde que a escritura originou-se no contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. E as escrituras se originou dentro desse contexto histórico. É muito importante para nós. O que nós devemos fazer diante de um texto? Diante de um texto, nós devemos nos imaginar como sendo um repórter investigativo. Nós devemos fazer perguntas do tipo: quem era o autor? Por que o autor escreveu? Quem eram os destinatários? Como viviam os destinatários? Quais eram as características desses destinatários? Em que ocasião esses destinatários receberam essa carta? Por que foi escrita? Qual a motivação do autor em escrever essa carta? O que estava acontecendo? O que estava pegando ali? Se nós observarmos a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, nós vamos descobrir o contexto histórico dela, que havia problemas de imoralidade sexual, havia problema com relação à autoridade apostólica, havia problema com relação à divisão dentro da igreja e havia problema com relação aos dons espirituais. Se nós não entendemos esse contexto histórico, fica difícil de entendermos o que Paulo quer tratar ali. Uma vez que nós conhecemos o fundo histórico, o pano de fundo, certamente teremos mais facilidade de entender o texto bíblico. É importante entender o contexto histórico. As escrituras não foi escrita por pessoas que estavam filosofando, estavam nos seus mosteiros, sem ter o que fazer, e de repente resolveram escrever algum tratado, alguma coisa do gênero. Não. As escrituras, a grande maioria dos livros, principalmente do Novo Testamento, foram escritos para suprir necessidades de alguém, foram escritos para resolver problemas de igrejas. Então sempre há um fundo histórico por trás de cada passagem e precisamos entender esse fundo histórico. Quer ver só um exemplo? Eu quero ler um texto com você e gostaria que você tentasse interpretar o que eu vou ler aqui. Marcos capítulo 7, do 7 ao 23, o texto diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda:
jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, que seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. O que Jesus quer nos mostrar nesse texto? O que esse texto significa? O que é esse tal de corbã que aparece no texto? Você consegue entender isso? Do nada Jesus está falando de pai, de lei, de assentar a cadeira de Moisés e de honrar pai e mãe. De repente fala de negócio de corbã. Se você não entender o que é esse tal de corbã, você não vai entender o que Jesus está transmitindo nessa passagem. Você simplesmente vai ficar deduzindo coisas aqui. O que era esse tal do corbã? O que é esse corbã? Vamos entender uma coisa. Se eu possuísse bens, se eu tivesse propriedades e eu não fosse casado, o que aconteceria? Todas as minhas posses seriam passadas para os meus pais. Eles herdariam naturalmente tudo aquilo que eu tenho, certo? Mas os fariseus criaram uma lei chamada corbã. Corbã, a lei de oferta ao Senhor. Como é que funcionava isso? Essa lei era o seguinte: você assinava um acordo dizendo que tudo que você tem será ofertado, será oferecido ao Senhor. Ou seja, será um corbã. Será oferecido como uma oferta ao Senhor. E o que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando que esse povo aqui é um povo que adora em vão. Jesus diz: em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse corbã é uma doutrina que foi inventado por homens. O que eles faziam? Negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Ou seja, eles começaram a guardar as tradições dos homens e a menosprezar os mandamentos de Deus. Que mandamento de Deus está sendo menosprezado aqui? A honrar pai e mãe. Moisés nos disse: honra teu pai e tua mãe. Faz parte da lei. Agora, esses detentores da lei criaram uma lei que contradizia com a lei de Moisés. Ou seja, eles criaram uma lei que virou uma tradição e agora essa tradição é mais importante do que a própria lei. Por isso Jesus diz: vocês negligenciam o mandamento, guardando tradições de homens. Disse-lhe ainda: jeitosamente, ou seja, com um jeitinho, parece até que o povo que é meio brasileiro, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Ou seja, a tradição do corbã. Vocês estão rejeitando a lei de Deus, que é honra pai e mãe. Pois Moisés disse, olha lá, a extração da lei: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser teu pai e sua mãe será punido de morte. Ou seja, Moisés deu a lei, mas eles não estavam obedecendo a lei. Por quê? Estavam obedecendo às suas tradições. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar, ou seja, aquilo que você pode receber de mim, é corbã. Ou seja, é uma oferta ao Senhor. O que Jesus está mostrando? Simplesmente que esses fariseus criaram leis que contrariam a própria lei de Deus. Eles criaram tradições, eles criaram sistemas que contrariam a própria lei de Moisés. Eles se assentam à cadeira de Moisés. Eles se julgam os detentores, os defensores da lei de Moisés. Mas eles mesmos não cumprem a lei de Moisés. Eles mesmos não obedecem à lei de Moisés. É isso que Jesus quer mostrar aqui. Portanto, se você não entende o que é corbã, ou seja, se você não investigar a fundo, se você não olhar a história por trás disso, a tradição, a historicidade desse tal do corbã, você jamais teria condições de entender o que Jesus está apresentando aqui. Nós precisamos constantemente olhar para o fundo histórico de toda e qualquer passagem. Quer ver um exemplo? João 3,16, vamos lá. É o texto mais conhecido das Escrituras. É o texto mais decorado. Todo mundo sabe João 3,16 de cor. Se eu pedir para que você cite João 3,16, você cita de trás para frente. Você sabe até quantas letras tem João 3,16. Mas, se você perguntar
o contexto histórico de João 3,16, faça esse teste. Você vai perceber que a grande maioria das pessoas não sabe que Jesus foi que pronunciou isso. Alguns acham que foi João. Outros não sabem o porquê que Jesus pronunciou. E tampouco sabem para quem foi que Jesus pronunciou isso. Sem essas informações, simplesmente João 3,16, será impossível entender a razão. Aí nós olhamos nas redes sociais os debates entre arminianos e calvinistas e sempre vai aparecer um arminiano sacando do seu bolso João 3,16 e lançando em rosto de algum calvinista como se ele tivesse descoberto a pólvora. Como ele esfrega sua mão dizendo: eu vou acabar com o calvinista, e sacam João 3,16. Deus amou o mundo. Mas por que Jesus falou isso? Será que Jesus tinha em sua mente atacar os calvinistas? Será que Jesus ele era arminiano e ele queria provar que os calvinistas estavam errados? Será que era isso? Não era isso. Quem usa esse texto dessa maneira está sendo desonesto com o texto. Está sendo desonesto com o autor desse texto, Jesus Cristo. Está sendo desonesto com o apóstolo João, que escreveu, que registrou esse texto. Por que Jesus mencionou João 3,16 quando estava conversando com Nicodemos, por exemplo? Por que ele falou isso? Algumas pessoas pensam que Jesus estava no monte, não tinha o que fazer, começou a soltar lá, a filosofar, Deus amou o mundo. Não. Há um contexto por trás disso, há um pano de fundo por trás disso. E nós precisamos entender quem é essa pessoa que está diante de Jesus e o que Jesus está respondendo antes de nós chegarmos no versículo 16. Infelizmente, nós vivemos numa geração preguiçosa que não gosta de ler nada, nem livro, nem nada, nem a Bíblia. Ou seja, nem sabe o contexto. Como é que nós fazemos para entender? Como que nós fazemos para descobrir o contexto histórico? Temos que ler todo o contexto. Então pegue a sua Bíblia nesse momento, abra comigo em João 3, pegue uma caneta de marca-texto e anote algumas informações importantes sobre o que nós vamos ouvir antes de chegar em João 3,16. Não tem como, você precisa entender o contexto histórico e o contexto da passagem vai nos ajudar a entender João 3,16. Vamos lá? O texto começa dizendo o seguinte: havia um fariseu. O que é um fariseu? Você já tem que parar aqui. Você já tem que fazer algumas perguntas ao texto. Quem é esse fariseu? O que pensava um fariseu? Como agia um fariseu? E você precisa descobrir as características de um fariseu. Afinal, você vai perceber que Jesus pronunciou o versículo 16 a um fariseu. Portanto, é uma resposta dada a um fariseu. E vamos entender o que é um fariseu. O que um fariseu é? Hoje, na nossa cultura, nós chamamos de fariseu qualquer hipócrita. Ah, aquele irmão é muito fariseu. Ou seja, ele não faz aquilo que ele fala. Ele fala, mas não faz. Fariseu. Nós chamamos assim. Mas os fariseus, quando surgiram, eles não surgiram com essa ênfase. Quando que surgiram os fariseus? Se você observar no Antigo Testamento, você não percebe a presença dos fariseus, nem dos saduceus. Aí, de repente, você entra no Novo Testamento, lá em Mateus, você vê um grupo de pessoas chamada de fariseus e um grupo de saduceus brigando. Mas no Antigo Testamento eles não aparecem. Quando é que eles surgiram? Se nós lembrarmos bem da aula de bibliologia, nós vamos ver que houve do Antigo para o Novo Testamento um período de 400 anos de silêncio que é conhecido como silêncio profético. E nesse período o Império Grego havia tomado força, o Império Grego havia dominado algumas regiões do mundo e Alexandre o Grande teve uma ideia brilhante. O cara era meio louco, ele teve uma ideia brilhante. Ele queria conquistar o mundo e o seu sonho era helenizar todo o mundo. O que é helenizar o mundo? A helenização consistia em você implantar a cultura, o idioma grego, tá? E até mesmo a religião grega. Isso era helenização. Isso começou quando? No 3º para o 4º século antes de Cristo, com a invasão dos gregos em Israel. Quando houve essa invasão, um grupo se separou dos outros no que diz respeito à opinião. A palavra fariseu por si só significa separado, porque originalmente um grupo se separou dos outros. Esse grupo se separou por quê?
Porque esse grupo estava defendendo uma visão patriota, portanto não era uma ideia muito ruim, uma ideia até que interessante, o espírito de patriotismo, né? Aí esse grupo se separa dizendo o seguinte: nós não vamos aceitar a helenização. Nós somos contra a absorção da cultura grega, somos contra falar outro idioma, portanto, nós não vamos aceitar a helenização. Se separaram de um outro grupo. O outro grupo que sobrou é o grupo que mais tarde ficou conhecido como saduceus. E esse grupo mais liberal dizia o seguinte: não, a outra cultura, aprender outra cultura é algo muito bom. Não vejo problema com relação a isso. Aliás, aprender outro idioma é interessante. Então um grupo não viu problema em abraçar o helenismo, saduceus, e o outro grupo que se separou desse grupo via problema e disse: nós não vamos aceitar, e ficou sendo conhecido como os fariseus. Esse é o princípio dos fariseus. Mas quando eles chegaram no Novo Testamento, esse espírito de patriotismo simplesmente desapareceu. E agora a ênfase é mais na religião. Passou a ser mais uma seita do que um grupo patriota que estava defendendo seus direitos referente à sua pátria. Tudo mudou. E como é que nós temos informações sobre os fariseus no Novo Testamento? Pelo próprio Novo Testamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler Mateus capítulo 23 e nós vamos descobrir algumas características de um fariseu. Por que tudo isso aqui? Para falar de João 3,16. Porque João 3,16 foi mencionado a um fariseu e nós precisamos entender quem é um fariseu. Nós precisamos entender o contexto histórico dessa passagem. Vamos lá então, Mateus capítulo 23, por favor. Mateus capítulo 23, do versículo 1 em diante, nós temos algumas descrições que nos ajudarão a entender quem está diante de Jesus. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Tá? Os fariseus falam, mas eles não praticam aquilo que eles mesmos pregam. Isso é farisaísmo. E é assim que é conhecido o farisaísmo popularmente hoje em dia. Tá? Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Outra característica de um fariseu é alguém que ata fardo, que cria regras, leis, coloca nas costas dos outros, mas eles mesmos não fazem absolutamente nada. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. E nós, ao observarmos, Nicodemos era um fariseu e ele procura Jesus de noite. Muito provavelmente temendo o que os outros iam falar. É uma possibilidade que pode se enquadrar aqui. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, ou seja, se preocupam com o que os outros vão pensar, se preocupam com o que os outros vão achar. Portanto, Nicodemos provavelmente procura Jesus à noite, temendo a opinião alheia. O texto segue: e eles fazem seus filactérios bem largos, tá? Filactérios eram uma espécie de uma caixinha aqui na testa com trechos das Sagradas Escrituras. Então eles faziam bem largos para se aparecer. E franjas de suas vestes bem longas. Tudo isso para se aparecer. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes na sinagoga. A aparência para um fariseu é tudo. Gostam de serem saudados na praça e de serem chamados de rabis. Olha que interessante. Eles gostam de serem chamados de rabis. Como que Nicodemos começa chamando Jesus? Rabi ou Rabone. Tá? Rabi ou Rabone. Com essas informações, agora nós voltamos para João capítulo 3. Então nós vemos, havia um fariseu chamado Nicodemos. Nós já sabemos o que é um fariseu. Nós já sabemos a origem de um fariseu. Nós já sabemos o que pensa um fariseu. Um fariseu gosta de ser chamado de rabi. Um fariseu gosta de se aparecer. Um fariseu se assenta à cadeira de Moisés, portanto, alguém detentor da lei.
alguém que cumpre a lei, que teria que cumprir a lei, mas nós vimos que a característica de um fariseu é atar fardos pesados sobre os ombros das pessoas e não fazer nada, não carregar, não praticar aquilo que eles pregam. Essas são as características de todo fariseu. E agora está diante de Jesus um fariseu, Nicodemos. E o texto nos mostra que ele é uma autoridade entre os judeus. O que isso significa? Significa que ele fazia parte do Supremo Concílio daquele tempo, o Sinédrio. Ele era uma das pessoas que compunha o Sinédrio. Se nós observarmos mais à frente, em uma reunião do Sinédrio, onde os fariseus e os saduceus estão tentando prender Jesus, tentando acusar Jesus, Nicodemos aparece defendendo Jesus, dizendo que não é correto, segundo a lei, condenar alguém sem antes ouvi-lo. Então, Nicodemos aparece no Sinédrio, por quê? Porque ele é uma autoridade entre os judeus. Ele é uma das pessoas que faz parte do Sinédrio. Aí o texto nos mostra. Ele veio a Jesus à noite. Por quê? Muito provavelmente temendo o que os outros vão dizer a seu respeito. E o que ele diz? Mestre. Olha que interessante. Os fariseus gostavam de ser chamados de mestres. Mas esse fariseu aqui chega diante de Jesus e usa um termo interessante. Rabi. Se nós observarmos, no versículo 10, Jesus diz a Nicodemos: você é mestre em Israel. O que Jesus está fazendo? Jesus está se comparando a Nicodemos. Nicodemos chamou Jesus de mestre, agora Jesus está falando: você é mestre em Israel. Será que Jesus está se comparando a Nicodemos? De maneira nenhuma. Por quê? A palavra que Nicodemos usa é Raboni, é Rabi, que significa supremo mestre, grandíssimo mestre. E a palavra que Jesus usa para Nicodemos ali é didáscalos, apenas mestre, alguém que ensina. Mas esse fariseu chega diante de Jesus e chama ele de Rabi. Ele diz o seguinte: sabemos, observe, sabemos. Ele está expondo diante de Jesus o pensamento de alguns fariseus. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele chega diante de Jesus, faz uma linda confissão de fé, falando que, olha Jesus, sabemos que você vem da parte de Deus, tudo que você faz só é possível porque Deus está com você, senão não seria possível. Portanto, uma declaração de fé extremamente linda, mas o que Jesus responde a ele? Jesus começa, a partir de agora, a desconstruir o pensamento dos fariseus, a desconstruir o pensamento popular dos judeus no seu tempo. O que os judeus pensavam no seu tempo a respeito da salvação? Jesus sabia muito bem. Jesus foi criado como um judeu. E ele conhecia todos os pensamentos dos judeus, ele conhecia os pensamentos dos fariseus, e agora, a partir de agora, ele começa a desconstruir todo o pensamento de Nicodemos. O que Jesus diz? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Apesar dessa declaração de fé linda, Jesus fala: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, toda a sua religiosidade, toda a sua intenção em observar a lei não serve para absolutamente nada. É necessário novo nascimento. Isso aqui é um balde de água fria na cabeça de um fariseu. Por quê? Porque um fariseu acreditava que as suas obras eram suficientes para salvá-lo. Eles viviam em função das suas próprias obras. E de repente Jesus está falando: sabe o que precisa, Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Talvez Nicodemos esperasse um elogio de uma declaração de fé como essa: obrigado por você me chamar de mestre e entender que tudo que eu faço vem de Deus. Parabéns, você está no bom caminho. Não, mas Jesus diz: você precisa nascer de novo. Jesus dá um tapa na cara desse fariseu, mostrando que ele não era salvo por causa das suas obras, nem tampouco por causa da sua religiosidade. Nicodemos pergunta: como alguém
pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é esse nascer da água e do Espírito? Será que está falando de batismo? É importante batizar? Eu já vi pessoas usando esse texto para falar que tem que se batizar para ser salvo. Nós sabemos que batismo não salva ninguém. Mas o que Jesus está falando? Jesus, no versículo 10, está falando, mostrando que a conversa deles é relacionada a coisas que eles conhecem. Então Jesus está falando de coisas que eles conhecem, coisas que são comuns aos dois, comum à lei de Deus. O que Jesus está mencionando aqui? Do que Jesus está falando? Jesus está fazendo Nicodemos lembrar de um texto lá do Antigo Testamento, que é o texto de Ezequiel 36, versículo 25. O texto diz o seguinte: aspergirei água. Lembra? Nascer da água e do Espírito. O que significa isso? Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porei em vocês um espírito novo, e tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. O que nós temos nesse texto? Nós temos a presença da doutrina do novo nascimento no Antigo Testamento. Aspergirei água. Essa água é uma água purificadora. Darei a vocês o meu espírito. O que o texto nos mostra? O texto nos mostra que Jesus está usando esse texto, está fazendo Nicodemos lembrar de novo nascimento no Antigo Testamento, porque Nicodemos perguntou: mas como é que pode isso? Jesus falou assim, é como se Jesus estivesse falando: você não conhece a lei, você não conhece, você é mestre em Israel, você não entende essas coisas. Eu estou falando de coisas que você conhece, Nicodemos. Estou falando de coisa que é comum a nós, coisa que nós sabemos. E Jesus cita isso. Nicodemos não precisou de explicação, porque ele conhecia a lei. Ou seja, é necessário nascer de novo. Então não tem nada a ver com o batismo. Jesus diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aí Nicodemos faz mais uma pergunta: como pode ser isso? Como pode ocorrer essas coisas? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel, aquela palavra didáscalos, e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Agora versículo 13, que parece que está deslocado aqui. De repente Jesus fala: ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio dos céus, o Filho do Homem. Espera aí, não parece que esse texto está deslocado? Nicodemos está fazendo pergunta, Jesus está respondendo. Pergunta de Nicodemos, resposta. Do nada Jesus parece que para, abre um parênteses, sai do mundo, sai de perto de Nicodemos e cita: ninguém jamais subiu aos céus. O que esse texto está fazendo aqui? Faz parte da desconstrução da visão equivocada que Nicodemos tinha com relação à salvação, com relação à sua fé. Quando Jesus disse: ninguém jamais subiu aos céus, isso foi um tapa na cara de Nicodemos. Sabe por quê? Porque os fariseus acreditavam que a sua salvação era mediante as suas obras, e eles faziam obras, muitas obras, porque acreditavam que as suas obras trariam salvação. E Jesus está falando assim: ninguém subiu. Significa que se ninguém subiu aos céus, significa que a obra de ninguém foi suficiente. Portanto, a própria obra de Nicodemos também é incapaz de salvá-lo. É insuficiente para que ele salve, porque até agora, com toda a obediência, com toda a religiosidade dos fariseus, ninguém jamais subiu aos céus. Não basta ser religioso, não basta tentar cumprir a lei. Se você vive só para isso, Nicodemos, não adiantou. Você não subiu aos céus, você não vai subir aos céus, porque ninguém subiu aos céus até agora.
Veja, é uma desconstrução de um pensamento equivocado de Nicodemos. E é isso que Jesus está fazendo aqui no texto, e é isso que Jesus vai continuar fazendo até chegarmos no famoso versículo de João 3,16. Versículo 14 em diante. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Agora Jesus olha para Nicodemos e começa a contar uma história. Faz ele lembrar de uma história do Antigo Testamento que ele conhecia muito bem. Um exemplo de salvação no Antigo Testamento. Aquele exemplo da serpente que foi levantada no deserto. E em todo aquele que olhava para essa serpente era salvo das picadas das serpentes. O que as pessoas fizeram para ser salvas nesse tempo? Obras. O que foi exigido delas? Que elas praticassem as obras, que elas praticassem religiosidade. Não. O que foi exigido delas é que elas olhassem para aquela serpente. E assim elas eram salvas. Como as pessoas fazem para nascer de novo? Como as pessoas fazem para ser salvas? Jesus vai ensinar a Nicodemos. Portanto, veja o que ele diz. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, o que é preciso fazer para ser salvo, Nicodemos? Crer em Jesus Cristo. A salvação é você crer em Jesus Cristo. Ou seja, você olhar para a serpente que foi levantada. Ou seja, olhar para o Filho de Deus. Olhar para Cristo. Essa é a única maneira de ser salvo. Jesus está dando um golpe fatal na religiosidade de Nicodemos. Está desconstruindo seus pensamentos equivocados. Mas Jesus não parou aqui. Jesus mencionou o versículo 16 que você tanto conhece, que você tanto ama, que você sabe de cor, para continuar desconstruindo o pensamento equivocado de Nicodemos com relação à salvação. O que os fariseus, alguns judeus, pensavam a respeito do alcance da salvação? Para eles imaginavam o seguinte, que a salvação era exclusiva dos judeus. Uma classe mais radical de fariseus até acreditava que quando o Messias viesse, ele simplesmente exterminaria com todos os outros povos, deixando somente os judeus na terra. Por quê? Para ser salvo tem que ser judeu. Esse é o pensamento corrente judaico da época. Se você tem dúvida, leia Atos capítulo 15, o primeiro concílio. Lá está escrito que se você não ser circuncidado, segundo a lei de Moisés, você não pode ser salvo. Os judeus começaram a ensinar que para você ser salvo, para você ser um cristão, antes você precisa ser um judeu. Qual era o alcance da salvação dentro dessa visão? O alcance era limitadíssimo, porque dizia respeito somente a um povo, os judeus. Aí Jesus dá mais um tapa na cara de Nicodemos para desconstruir o seu pensamento equivocado com relação a isso. O que o texto diz? O Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, ou seja, levantou essa serpente que é o Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele olhar, seja salvo. Não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus está mostrando nesse texto aqui? Jesus está mostrando que o alcance da salvação é abrangente, não diz respeito somente aos judeus, diz respeito a todos os gentios. E interessante é que quem está escrevendo isso aqui, quem está relatando isso aqui é João. Observe o raciocínio de João. João mostra isso, mostra essa verdade no versículo 16. Aí eu pergunto, qual era o povo mais odiado pelos judeus? Os samaritanos. O que está escrito no João capítulo 4? O que nós aprendemos no capítulo 4 de João? O que nós vemos ali? Jesus indo até Samaria levar a salvação, a se apresentar como Messias, aquela mulher samaritana. Ou seja, os leitores originais disso aqui, que eram judeus, ao observar isso, Deus amou o mundo. E depois no capítulo 4, João mostra que esse amor alcançou o mundo, ou seja, ele foi estendido até mesmo entre os
piores inimigos dos judeus, que eram os samaritanos, que era mais odiado por eles. O que nós vemos aqui? Jesus simplesmente mostrando o alcance dessa salvação. Essa salvação não se restringe somente aos judeus. Portanto, não tem nada a ver com o arminianismo isso aqui. Se você usa esse texto para defender o arminianismo, você está usando de maneira inadequada, você não está sendo sincero com o texto. Então pare de fazer isso, porque o texto simplesmente é uma desconstrução dos pensamentos equivocados de Nicodemos. Tem todo um contexto por trás desse versículo. Esse versículo está solto dentro desse livro, ele está preso ao seu contexto. O seu contexto nos mostra um fariseu procurando Jesus, perguntando coisas para Jesus, Jesus respondendo, quebrando toda a religiosidade desse fariseu, e chega no versículo 16, Jesus está ainda quebrando, ainda está derrubando todos os pensamentos equivocados desse fariseu, que cria que as suas obras salvavam, que cria que as suas obras é que levavam eles até Deus. Jesus mostrou que as obras não salvam. Jesus mostrou que a religiosidade dele não adianta. E Jesus mostrou que o alcance da salvação não é como eles pensavam, ou seja, restrito aos judeus, que é a todos, porque Deus amou pessoas que não são da raça judaica. Deus amou pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, portanto, Deus amou o mundo. É nesse sentido que o texto nos apresenta, olhando à luz do contexto. Então observe que é muito importante nós olharmos o pano de fundo da história para entendermos o texto bíblico. Esta é a regra número 18 da hermenêutica. Se você não respeitar o fundo histórico, você vai usar João 3,16 para defender a sua doutrina. Tá? O uso indevido do texto bíblico. É isso que Jesus quer nos mostrar aqui. Aí o texto continua dizendo: pois o Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Por que esse condenar o mundo? Como eu disse, era pensamento popular dos judeus, principalmente dos fariseus, que quando o Messias viesse, ele ia condenar todo mundo e salvar os judeus. Está ligado ao versículo 16 de mundo. Nos ajuda a entender. E o texto mostra: eu não vim condenar o mundo. Ou seja, eu vim salvar o mundo. Eu vim salvar as pessoas que estão nesse mundo. Se você entende que João 3,16, o mundo ali significa todas as pessoas, então bem-vindo ao universalismo, porque no versículo 17, ele não veio condenar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Bom, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E por aí o texto segue à frente, você pode ler, vai falar da luz, da importância da luz, etc e tal. Mas o que é importante? Por que nós contamos toda essa história? Por que eu gastei todo esse tempo nesse versículo? Para você ver a importância do pano de fundo histórico. Nos ajuda a entender melhor o que está sendo exposto nas Escrituras. Essa é a regra número 17. Tá? As Escrituras foram compostas dentro de um ambiente histórico. E só é possível entender as Escrituras se nós nos debruçarmos diante desse contexto histórico e entendermos o pano de fundo.